E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mau Hálito. Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Será que o leite e os derivados do leite aumentam a formação de cásios? Estou falando daquelas bolinhas, aquelas massinhas com mau cheiro que se acumulam nas amígdalas. Será que vale a pena parar de tomar leite, parar de consumir derivados de leite para evitar a formação de cásios? Será que isso é eficiente? Será que isso funciona? Vamos entender essa história, gente? Olha, eu sei que é um tema polêmico, né? E eu estou aqui, eu não sou o dono da verdade, eu só quero mostrar para vocês os dois lados da história e compartilhar com vocês a experiência que eu tenho nesse assunto, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa entender do que são formados os casos, tá? Quais são os fatores que influenciam na formação dos casos. Então, vamos pegar um caso e vamos olhar no microscópio, por exemplo. O que a gente vai encontrar? Aquela bolinha, aquela massinha branca, amareladinha, ela é formada basicamente por células mortas, células descamadas da pele que reveste a sua boca, muitas bactérias, onde você tem célula morta, óbvio, vai ter muita bactéria, e muco proveniente principalmente da sua saliva. A saliva tem uma proteína chamada mucina, e muco também do epitélio que reveste ali a sua garganta, do epitélio que reveste a mucosa, tá? Que é o que dá liga, que é o que funciona como se fosse uma colinha para juntar essas células mortas ali e fazer com que elas fiquem dentro das amígdalas. Então, é disso que cásio é formado, tá? Pode ter resíduo alimentar? Sim, mas geralmente é uma quantidade tão pequena que é quase que insignificante, tá? E o problema, né, é que se você olhar para o cásio, ele até parece um resíduo, um pedacinho de queijo, né? Uma vez eu até vi na internet bolinhas de queijo na garganta, né? Olha até onde vai a criatividade, né? Aquilo de queijo, graças a Deus, não tem nada, né, gente? Queijo é coisa boa, não é um negócio desse. Tá? Mas vamos lá. Então, já que o cásio é formado por células mortas, por muco, né? Por essa substância que agrega, que deixa tudo grudento ali, e por bactérias, então os fatores que vão fazer aumentar a formação de cásios são fatores que podem aumentar a descamação epitelial, ou seja, fazer com que saiam mais células mortas da pele que reveste a sua boca, por exemplo, né? É claro, e junto com essas células mortas, as bactérias vêm, né? As bactérias você não precisa fazer nada, que elas vão aparecendo, né? Elas já estão ali na sua boca. A boca é um local amplamente contaminado, né? A secreção desse muco, né? Então, por exemplo, é muito mais relevante a salivação, né? Quem tem pouca saliva tem uma saliva mais grossa, uma saliva com maior concentração de muco, por exemplo. Quem toma menos água tem uma secreção desse muco, um muco mais grosso, mais viscoso, que cola mais, né? Então, esses dois fatores, né, a qualidade da sua saliva e a sua ingesta de água, eles são sim relevantes, eles podem impactar, né, no resultado aí se você está formando mais cásio ou menos cásio, né? E um outro fator fundamental é a anatomia das amígdalas, né, gente? Tá? Se a amígdala não tiver cripta, não tiver furinhos que favoreçam o acúmulo desse material, você pode ter saliva ruim, você pode não tomar água, você pode ter muita descamação epitelial que não tem onde juntar esse material, né? Não tem aonde acumular os cásios. Então, quando a gente vai tratar um paciente que tem cásio, a gente busca interferir nesses fatores, né? Se eu detecto, por exemplo, que o meu paciente tem uma saliva muito grossa, é muito mais eficiente eu deixar ele com uma saliva mais fluida, mais aguadinha, mais fininha, do que pedir para ele parar de tomar leite, né? Até porque geralmente o paciente já fez isso e não percebeu grande melhora, né? Se eu percebo que esse paciente tem uma ingesta de água muito pobre, ele se hidrata muito mal e ele, portanto, tem um muco que parece uma cola, é muito melhor orientar esse paciente a corrigir essa ingesta de água, que é fundamental para a saúde como um todo, do que pedir para ele parar de comer queijo branco, por exemplo, parar de comer pizza que tem queijo mussarela, por exemplo, né? E agora eu quero compartilhar um fato que a gente observa na prática, ali na experiência mesmo, atendendo pacientes, né? Há muito tempo que eu atendo pacientes com hálito. Gente, eu atendo, por exemplo, pacientes com intolerância à lactose, pacientes que nunca tomam leite, que nunca comem queijo, porque faz mal para essas pessoas.
e esses pacientes me procuram com casos, né? E eu tenho pacientes, às vezes, com a dieta normal, que comem de tudo, que adoram queijo, por exemplo, e nunca tem isso, né? Aliás, eu tenho um exemplo disso em casa, né? A minha esposa, por exemplo, é uma pessoa que ama queijo. Ela come queijo praticamente todos os dias. Tem as amígdalas, ela não removeu as amígdalas na infância e nunca teve cásio. Não tem, não elimina esse material, né? Então, se queijo provocasse cásio em alguém, a minha casa seria o primeiro lugar que isso iria aparecer, tá bom? É claro, né? Se você percebeu que justo no seu caso você parou de consumir isso aí, foi relevante para o seu caso, beleza, é só deixar de consumir. Eu só quero mostrar o outro lado da história. Às vezes tem outros fatores que podem ser mais relevantes do que deixar de consumir, né? A gente está falando de coisas que são boas, né? A maioria das pessoas que eu conheço, por exemplo, gostam de queijo, né? E é ruim você ter que abrir mão. A gente vive um momento tão difícil da humanidade, né? As pessoas são estressadas, tem muita gente preocupada, tem muita gente infeliz. E hoje em dia é tanta informação que você não pode nem comer um queijo mais em paz, né? Então, no que tange aos casos, essa preocupação ela não é tão relevante, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado aí da informação. Me diz aí nos comentários a sua experiência, o que aconteceu no seu caso. A gente está aqui para aprender também, não sou dono da verdade, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.